Olha, tem um vídeo aqui que o cara, ele errou feio em explicar o porquê a gente não deveria ter superpoderes. Olha só que ridículo. Dá pra ver que esse cara é um curioso, é um cara que só assiste os desenhos, só assiste os filmes, mas não analisa a física por detrás disso, a dinâmica, a ciência por detrás dessas coisas. Olha o quão ridículo é a especulação dele, é tão defasada. Olha isso, cara. Superpoderes incríveis que seriam horríveis na vida real. Lamento te desapontar, porque todos sabemos que seria legal levantar 10 elefantes com o braço se você tivesse super força. Olha só. Superpoderes que não seriam legais ter. Que não seria possível. Aí olha só as argumentações dele. Se você tivesse fosse para levantar 10 elefantes. Agora vamos lá. As especulações dele. Não é que seu corpo não aguentaria. Para se ter uma ideia, a pessoa mais forte do mundo, no levantamento de peso com meia tonelada, ele teve efeitos colaterais devido à sua força. Primeiro, o ser humano não foi criado para levantar o ser humano de hoje. Os de antigamente tinham muito mais fibras musculares, tinham muito mais força e resistência. Tanto é que historicamente foi registrado Hércules e Sansão. Os dois que foram registrados historicamente como heróis, fora os não registrados. Os que não cometeram atos heróicos, mas também tinham atos de força. Assim como o rei Davi. Rei Davi era um descendente de Hércules, um dos descendentes de Hércules, ou então de Sansão, já que Sansão era um possível hebreu, o Fanuneu, Eliseu, sei lá, aqueles povos lá, tá? Aqueles povos lá arábicos, enfim, né? Então, tudo provém de um algo. Então, o rei Davi rasgou o leão pela boca, meu filho. Tu tem noção, pegar um leão e rasgar pela boca? E o cara existiu, tá lá no livro dos reis lá das Arábias lá. Tem um livro lendário, um livro de registro que passou de família para família, real. Família real. Família real da realidade do das riquezas e real da realidade real mesmo, de existência. Tem um livro que comprova que eles existiram, tá? Tem um livro que conta os atos heróicos de Hércules. Hércules existiu, ele foi escravo de um rei, ao qual a filha desse rei era a mulher de Hércules, que ele matou a própria mulher num surto de loucura. Que hoje a gente entende que o Hércules era uma pessoa esquizofrênica. Pela essência de hoje, o Hércules era uma pessoa esquizofrênica. Ele era doente. Só que naquela época era uma coisa demoníaca, era uma coisa, entendeu? Uma doença dos deuses. E hoje a gente sabe, ele era esquizofrênico, entende? Agora aqui, o cara não aguentou. Por quê? Ele malhou para ser forte, então ele conseguiu fibras musculares que aguentam certa carga de peso. Só que ele quer ultrapassar. O corpo não é feito para isso. 200 quilos. Porra, aí vai se estourar mesmo, caramba. E agora seus ossos estão mais frágeis do que de uma pessoa normal. Mas nem você nem eu temos um corpo que aguenta carregar meia tonelada, o que não é nada para... Realmente, nós não somos feitos para isso. Esse cara é forte. Talvez ele aguenta 100 quilos. 100 quilos vai. Mas 200? Foi Um 200? super-homem. Imagine ser capaz Ou foi 500? Sabemos que seria legal levantar com meia tonelada. Ele teve efeitos colaterais devido 500. à sua força. E agora seus ossos estão... Meia tonelada é 500 quilos. Ele deve ter força de 250. Já que ele se estourou com 500, até 250 ele deve ter força para isso. Agora o cara quer pular o limite do corpo dele, aí é pedir para dar ruim, né? Mas claro que, se ele tivesse superpoder de força, aí é outra história. As fibras musculares dele, já que se trata de um superpoder, não haveria limite.
Não haveria limite, tá? Porque a massa do corpo dele seria equivalente ao poder físico dele, ao poder sobrenatural que ele teria, a paranormalidade dele. Então, sim, o corpo dele se adaptaria a níveis de força que seria exercido sobre o corpo. O cérebro daria um jeito de bugar a realidade e transcrever o próprio DNA para superar aquele peso, aquela contraforça. Porque é um superpoder. O cérebro iria trabalhar as informações para que fizesse o equivalente àquela contraforça. Então, não, meu filho, você está errado. A pessoa não ficaria com o corpo estourado, tá? O corpo se adequaria por causa de que se trata de algo sobrenatural, tá? Você tem que estudar física, cara. Mais frágeis do que de uma pessoa normal. Mas nem você nem eu temos um corpo que aguenta carregar meia. Não temos um corpo que aguenta carregar meia tonelada. Mas se tratando de superpoderes, algo sobrenatural, algo que ultrapassa a ciência, ultrapassa os conhecimentos naturais, tá? Se fosse uma coisa possível, tá? Aí já, se caso fosse uma ciência que gerasse esse tipo de coisa, seria uma energia quântica. Então, nem energia quântica é calculável. Não tem uma precisão de como se domina uma energia quântica, até porque os cientistas estão tentando até hoje. Tanto é que o universo é gerado pela energia quântica, a energia negra. A energia negra. O universo passa a existir do zero, do nada, explode do nada, e do nada vem as coisas, literalmente. E até hoje a ciência não consegue explicar isso. Então ter superpoderes seria a mesma coisa que isso, tá? Inexplicável. Então não venha tentar colocar fatores científicos naturais para uma coisa que não tem naturalidade, uma coisa que não existe uma regra. Não existe leis naturais disso. Leis da natureza não existe sobre isso, tá? Então você está errado. Tonelada, o que não é nada para um super-homem. Imagine ser capaz de quebrar uma parede com um único golpe, mas toda essa energia vai voltar. O pior que aconteceria é com sua... Sim, a sinestesia, a energia da sinestesia. É uma energia que a cinética, né? Você lança uma energia, uma força, e aquela força se concentra naquele movimento. Ela gera de um ponto A ao ponto B. Ou seja, quando você vai dar um soco, incrivelmente seu soco não sai de suas mãos. Ela vai se iniciar pelo seu pé. Você vai pegar impulso. Você primeiro inconscientemente vai fazer uma movimentação com o pé. Para pensar nisso. Vai fazer um soco. Vai fazer um soco. Veja como seu corpo reage. Você primeiro vai posicionar os pés, vai flexionar ele, isso inconscientemente. Mas quando você começar a fazer com consciência, o que acontece quando eu dou um soco? Aí você vai prestando atenção em cada movimento que você faz. Tudo se inicia pelos pés. Aí você se posiciona com o pé, aí você vai movimentar os seus braços, seu corpo vai estar se reposicionando em todas as bases, desde o pé até a cintura, até o quadril, até os ombros, para depois gerar o movimento do braço, ou seja, sinestesia, força cinética. Para depois toda essa força que foi gerada do movimento do pé percorrer o calcanhar, subir para o joelho, subir para as coxas, das coxas para o quadril, do quadril para a cintura, da cintura para o tronco, aí do tronco o giro do golpe. Tá? Aí do tronco sobe para o ombro, que desce para o cotovelo, que gera um movimento de para trás e para frente do soco. Para depois concluir com o giro do tronco, para depois o seu braço se esticar para frente e gerar finalmente o famoso soco. Força cinética, que foi gerada a partir dos seus pés. Tá? A partir dos seus pés. Toda a movimentação e toda a conclusão do movimento, terminando assim em um golpe de força e assim terminando numa força cinética e assim causando um efeito. Bater em algo e causar dano em algo. Então, essa força cinética ela volta quando você bate numa parede,
ela sente um impacto, só que como o seu soco continua indo para frente, mesmo depois de bater, aquela contração energética vai voltar contra a sua mão. Só que você vai sentir como o quê? Como uma dor na mão. Sendo que você sentiu o impacto vibracional dessa força. A sua força voltando contra você. Mas sua mão vai se quebrar? Não, só depende da força que você bater na parede. Se você bater muito forte, você vai quebrar sua mão. Só que você, dependendo da força que bater, você aguenta a porrada na parede. Entende? Aí, aos poucos, ela vai se adaptando. Se você for fazendo isso gradativamente, várias vezes, sua mão vai criar calos, ou seja, resistência. Então, se tratando de superpoderes, claro que seu corpo vai ser adequado para isso. Seu corpo vai ser adequado para isso, para suportar impactos. Bom, então ela teria super força, mas toda vez que você usasse seria a última vez. Por outro lado, Não seria a última vez porque o corpo se adequaria para isso. Já que se trata de um superpoder de força, o corpo vai se ajustar para isso, tá? Assim como você socar as paredes vai gerar calo, vai gerar resistência na contração da força, então sim, seu corpo será resistente para a força equivalente que você tiver, tá? Equivalente à força que você gerar. é o sonho de muita gente há muito tempo. Não é à toa que na mitologia antiga, personagens como Zeus também voaram. Nas mitologias modernas, personagens como Superman fazem isso. E parece ótimo. E o melhor é que voar não seria perigoso, desde que voasse em baixa velocidade, com um traje especial para evitar atrito e assim poder ver. Ou então o ar não deixaria você nem abrir os olhos, e não se atreva a voar a... Primeiro, então, meu filho, me explica como é que os pássaros voam. Como é que os pássaros voam? É uma capacidade de voar. Então, tecnicamente é um poder. É o poder de voar. Não é um superpoder, mas vamos colocar como um superpoder. Como é que as águias voam? Os olhos deles são preparados para voar. O corpo é preparado para receber o atrito do ar, quente e frio. A velocidade, ao atrito do ar na velocidade. Tem desgaste na velocidade? Tem, mas o corpo deles é preparado para isso. É adequado para isso. Então, não vem com essa. Ah, porque você não conseguiria resistir à resistência do ar. Claro que conseguiria, você tem o poder de voar, o corpo é adequado para isso. Então os pássaros não deveriam voar devido ao atrito do ar sobre os olhos. E os ventos, os golpes de ventos? Como é que eles conseguiriam resistir? Eles têm técnica para isso. O corpo e o cérebro iriam trabalhar a informação para que conseguisse se conduzir no meio disso. Então, mano, que explicação superficial você deu, cara. Você nem estudou sobre o assunto. ou rápido demais, ou você pode ficar sem oxigênio. E o mais importante, você deve ter bons reflexos. Não, cara, isso já seria automático no corpo. Você teria pulmão para aguentar o ar comprimido devido à velocidade. Você teria os olhos preparados para a velocidade, tanto para atrito de vento, de compressão de vento por força, e compressão de ar quente e ar frio sobre os olhos e sobre o pulmão e sobre o corpo, tá? Teria resistência, uma vez que se trata de superpoderes que o cérebro iria trabalhar a informação em tempo real e iria gerar a resistência necessária sobre o corpo. Então não, cara, você tá errado mais uma vez. É bom treinar isso antes de topar com um pássaro enquanto voava a 100 km por hora. Embora o pior superpoder seja a super velocidade, que parece o mais legal, mas na verdade acabaria com você em um instante. Além disso, o tempo de reação do nosso cérebro não é rápido o suficiente e a nossa anatomia é pior. Mas você... Errado, já que se trata de um poder de velocidade, óbvio e naturalmente que o seu cérebro vai justamente gerar velocidade o suficiente para que seu corpo acompanhe. Porque tudo vem pelo pensamento. Tudo, todas as suas ações, seus desejos, tudo vem no ato de pensar. O pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Então você já está errado sobre isso, tá? Você errou criticamente sobre isso.
Porque só o ato de você pensar, você já está sendo mais veloz que a velocidade da luz. O ato de resposta do corpo, sim, vem pelo treinamento? Sim, eu tenho velocidade. Se eu correr rápido e eu não souber parar a tempo, eu bateria numa parede. Verdade. Mas a reação do cérebro seria apropriada para isso, uma vez que se trata de super velocidade. Tá? Teria reação. Claro que deveria ter um treinamento? Deveria. Sim, nisso eu concordo. Isso eu concordo. Porque assim como um bebê não pode simplesmente mal nascer e já sair correndo, ele tem que engatinhar. Depois que ele se acostuma a engatinhar, ele tenta andar. Ele cai, mas ele vai caindo até finalmente conseguir ter força de se levantar, porque o cérebro trabalha as informações. Assim como correr. Ele vai correr, ele vai tropeçar. Porque depois de andar, ele sabe que, pô, se eu posso andar, eu posso fazer algo acima disso. O que, que seria algo acima disso? Correr. Aí vai correr, vai tropeçar. Aí vai levantar e vai correr de novo. E isso aconteceria sim, igual no filme do Flash. Ele treinando até controlar a sua velocidade. Mas o corpo vai se adequando a tudo isso, tá? A todo passo a passo. Porque, outra vez de novo, se trata de superpoderes. E o corpo seria gerado uma massa de fibras musculares apropriadas para isso, tá? Então, você está errado. Só o nosso pensamento já é comprovado cientificamente que é mais rápido do que a velocidade da luz. O tempo de reação do corpo é que vai se desenvolvendo com o tempo. Eu sou lutador. Hoje eu tenho reflexos das quais eu não teria antes de lutar, tá bom? Então, porque o meu corpo se adequou às novas habilidades que eu tenho, cientificamente falando. Hoje eu faço reflexos instintivos. Hoje em dia, tem soco que eu mal penso em esquivar do soco e eu já estou esquivando antes mesmo de pensar, porque se trata de um reflexo. E aí a gente fala isso que é memória muscular. De tanto eu fazer o movimento, o próprio corpo já trabalha a informação antes mesmo do meu cérebro processar, porque o cérebro está vendo os fatos acontecendo e isso comprova de novo a, a comprovação científica de que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Porque antes de eu entender de que o soco está vindo sobre mim e que eu vou levar um impacto no meu rosto, o corpo já está reagindo antes mesmo de eu ter ciência de que está acontecendo, porque o cérebro está fotografando cada fato, cada movimento daquele evento ali, de que eu estou recebendo um golpe, e que o corpo já está gerando. Antes de eu terminar de ter consciência de que está acontecendo, o cérebro já programou tudo, já criou uma defesa mecânica sobre isso. Porque o cérebro já entendeu que eu estou recebendo algo que não vai fazer bem ao meu corpo, que é um golpe, já trabalhou todos os processamentos das capacidades do meu corpo e gerou um mecanismo de defesa, que é o quê? O reflexo instintivo. Aí quando eu tenho, finalmente, tomei ciência do que aconteceu, eu já esquivei, tá? Então o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Todo pensamento, a gente pensa que é 1 segundo. Não, é menos que 1 segundo. A reação do nosso corpo que é equivalente a 1 segundo, tá? Equivalente a 1 segundo. Tem gente que é equivalente a 3 segundos. Viu acontecer e 3 segundos depois ficou travado ali que vai entender o que aconteceu. Tem gente que é 7 segundos depois. Nossa, o que está acontecendo? E 7 segundos depois. Caraca! Caraca, é isso que está acontecendo. Pô, tem um prédio caindo e tá vindo os restos do prédio sobre mim, os pedregulhos. E agora, o que eu vou fazer? Tem gente que já pula na mesma hora. Tem gente que vai ficar travado. Tem gente que, faltando um pouco para a pedra esmagar ela finalmente no último segundo vai pular.
porque é o mecanismo de defesa do corpo dela. É uma coisa que ela não está habituada a fazer. Um cara que luta, se vê algo caindo sobre ele, imediatamente o reflexo do corpo dele vai gerar um pensamento rápido, pula. Quando ele pular, o negócio vai cair 4, 5 segundos depois do pulo dele, porque ele reagiu a tempo. O cérebro dele está preparado para isso. Uma pessoa que tem reflexos bons, mas não tem treinamento, ela vai ver que algo está caindo sobre ela, ela vai reagir em 3 segundos. Caraca, que merda, algo está vindo sobre mim. E agora, o que eu faço? Pô, se eu não sair daqui eu vou ser esmagado. Ela vai reagir em 3 segundos. 3 segundos vai ser equivalente à metade do caminho entre ela e o corpo que está vindo contra ela. O pedaço de madeira, pedaço de árvore, uma pedra voando sobre ela, sei lá, algum corpo que esteja vindo contra ela. Agora, uma pessoa que não é treinada, que não tem uma capacidade de apropriada para certas situações, por não ter treinamento, das duas uma coisa. Ou ela vai pular no último segundo já quase morrendo, ou ela vai ser esmagada. Ela vai ficar sem reação nenhuma, tá? Então, para uma pessoa que não tem treinamento físico para certas coisas, treinamentos de reflexos, ou ela vai morrer, ou ela vai pular no último segundo já com a morte lambendo ela. Conseguir correr, a pior parte seria parar, o que seria impossível para você. Agora, para não parecer chato, vou falar sobre Não seria superpoderes. impossível um velocista, uma pessoa com velocidade, com poderes de velocidade, parar do nada porque ela voaria. Não, o corpo dela ela iria entender a física do corpo dela, uma vez que ela compreendesse que ela tem super velocidade, tá? Ela iria treinar aos poucos com isso, porque a partir do momento que ela corresse um pouquinho rápido e tentasse parar, que ela voasse, ela se arrebentaria? Se arrebentaria. Mas devido à velocidade dela, as fibras musculares dela iriam se recompor rápido. Então ela iria ter cura genética rápida. E ela iria entender que certas velocidades, se ela não treinar os reflexos e a antecipação de desaceleração, ela vai bater em algo e em algum momento isso pode ser mortífero para ela. Ela pode morrer. Ela iria entender tudo isso automaticamente. Seria intuitivo. Pô, se eu correr muito, já que eu me arrebentei aqui, eu posso morrer. Eu tenho que treinar isso. Eu tenho que aumentar a velocidade bem aos poucos e me adequando. E como virar a esquina, como virar meio metro, como virar 45 graus. Ela iria fazer todos esses tipos de treinamentos, testes, até finalmente ela desenvolver a capacidade de dominação de mais altas velocidades, tá? Então é isso. Esse cara tá errado, esse cara não estuda, não sabe nada sobre física, sobre biologia, não sabe nada, cara, não sabe nada, tá? O corpo seria adequado ao equivalente das suas capacidades sobre-humanas, se isso existisse.